E aí, signo de Leão, vamos para mais uma leitura para vocês. Válido para você que tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter em Leão. Leitura temporal, geral, não é particular. Peguem apenas aquilo que fizer sentido para vocês, seja como previsão, reflexão, o que for, tá? Temos, né, o nosso querido aqui vendo a rua, então vocês vão ouvir um pouquinho de sons, né, ruídos externos. Mas eu confio no potencial deste bonitinho aqui, então espero que não fique tão ruim, tá? Vamos lá. Leão. A carta da ociosidade abrindo. Eita, já viraram mais duas. A missiva. Os sonhos. Outra. O triunfo. E a música celestial. No fundo, nós temos a tristeza. Na hora que começou a cair tanto essas três primeiras cartas, eu já estava sentindo um pouco desse clima aqui se formando, tá? Vocês podem inverter os papéis livremente desde que faça sentido. Tem alguém, algum leonino ou alguém do entorno, né, do leonino, que tá numa espera, apenas uma espera. Essa espera pode ser de uma mensagem mesmo, né, para aliviar uma tristeza, como se fosse a realização realmente de um sonho. Essa carta dos sonhos, inclusive, ela me lembra um pouco, até por esse deck aqui, o Seis de Copas, né? Aqueles devaneios, literalmente aqueles sonhos, né? Um desejo que eu tenho. Não precisa ser só para romance, mas pode ser, né? Eu tô aqui na espera da mensagem de alguém, ou de uma mensagem positiva, né, que represente esse triunfo aqui para mim, seja lá em que campo for, para me tirar dessa tristeza. Eu não estou feliz com as coisas como elas estão. Eu precisaria que algo se realizasse aqui. E estou na espera disso. Nós temos aqui no final, né, no fundo do corte, a luta, que é um cavaleiro de espadas, o diabo, o condicionamento, enfim, vamos lá. Leão, o que mais aqui que a gente pode falar sobre essa situação? A mensagem de hoje para os leoninos. 4 de ouros, o avarento. 2 de espadas estava no fundo, né? Ui, ó, quem virou. O diabo. Temos aqui claramente alguma questão relacionada a um apego, tá? E aí, mais uma vez, não precisa ser só a pessoas, pode ser as situações. Viraram mais duas. O experienciar e a luta, que era o que estava no fundo, né? Que é um 3 de paus e o cavaleiro de espadas. Então, assim, tem um apego aqui, tá? Relacionado a esta pessoa, a esta situação. Esse sonho aqui não é algo que a pessoa, nesse momento, está conseguindo soltar. A sensação é que isso é o meu tudo. Essa pessoa é a pessoa. É o meu sonho, né? É o meu triunfo. O problema disso aqui é que gera realmente uma trava. Eu estou sentindo essa sensação de trava. Porque a mente fica tão condicionada, né? A somente essa situação, e por isso a tristeza se perdura aqui, tá? Porque, mais uma vez, 3 de pausa aqui é o experienciar. É como se vocês estivessem, ou mais uma vez, quem quer que seja aqui, travados nessa experiência. Deixa eu só aproveitar que ele saiu e fechar essa janela aqui. Voltamos. Então, é como se a mente estivesse travada nessa experiência. Eu vou deixar aqui, tá? Esse palanque, porque se ele quiser voltar, já tá pronto. Tô travado nessa experiência. É como se eu tivesse que experienciar isso. Ou se vocês já vivenciaram também essa situação, né? Essa trava, esse apego naquilo que foi vivido, naquele romance, nessa pessoa, ou mais uma vez nesse sonho, nesta situação, seja ele, ela, qual for, né? E isso sim tá trazendo uma tristeza, né? A cabeça, ela tá muito fixada nisso. A mente está muito fixada nisso. O que é que vem desta situação para o leonino? Vamos entender aqui. Ui. 9 de espadas, o sofrimento. 4 de paus. Nós temos agora aqui também um 8 de copas, que é um deixando ir. Me dá mais uma. A morte, que é a transformação. No fundo, a desaceleração, misericórdia. Aqui é um cavaleiro de ouros, tá? No fundo temos a coragem, que é a força, florescimento, enfim. Sendo bem honesta, principalmente aqui se for
para algo ligado a romance, tá? Não há nada que garanta que esse triunfo virá. Aqui, inclusive, é uma perpetuação desse sofrimento, dessa tristeza para quem se manter nisso, né? Se manter com este apego. Por isso que a gente tem ali o deixando ir, né? Por isso que ele apareceu. Porque realmente é um condicionamento, tá? Então, se alguém acha, e aí mais uma vez, eu também não tô aqui para minimizar sentimento de ninguém por ninguém. Mas tem muito mais apego do que de fato amor. Não temos, na verdade, nenhum sentimento aqui, né? Nenhuma carta sentimental. Tem muito uma carta mental, tem muito carta de apego, mais uma vez, de condicionamento. Eu estou condicionado a ter essa pessoa na minha vida, a ter essa situação na minha vida ou na minha cabeça. Para quem nunca vivenciou nada com este ser de luz aqui, tem muita imaginação, né? Tem muito sonho. E não é bem o que a realidade vai mostrar pra vocês. Tanto porque, sendo bem honesta, pra quem é essa coisa que ainda não viveu, não vai vivenciar com esta situação, tá? Aqui não quer dizer que vocês nunca terão coisas boas e que vocês querem, não. Nesta situação em específico, pra algum leonino vai fazer sentido, né? Não vai vir nada a não ser sofrimento e, mais uma vez, a morte, a transformação. Ou seja, é uma transformação forçada, é um desapego forçado. A morte, a gente tem que lembrar que ela traz, sim, um quê de drama, né? Esse drama escorpiano, porque é uma transição. Toda morte traz uma nova vida, por isso a transformação. A todo fim, um novo início. Mas não sem um custo, né? Não sem um custo desse passado, não sem um custo deste apego, deste sonho. Vou pegar mais um aqui do que a gente tá falando. Que sonho é esse? Se vocês puderem dar um spoilerzinho. Opa! Ó, o bobo. Que é bem esse ato sonhador, né? O louco. Dá mais outra. 3 de copas, a celebração. Para muitos aqui eu tô falando realmente de uma questão de reconciliação, né? De fazer as pazes com alguém, de retomar alguma coisa que já morreu, né? E para alguns também, como eu falei, é uma vontade de algo que ainda nem nunca teve. Eu quero viver isso, porque a sensação que alguém tem aqui é que é nisso que está a minha felicidade, mas tem uma trava nos olhos, né, neste momento, onde não consegue ver com totalidade a verdadeira realidade, que não é bem esse caminho aqui. Vamos entender aqui, inclusive, das energias, se vocês soltarem mais esse condicionamento que aqui vem para vocês. Ó, possibilidades, 2 de paus. Aqui nós temos, inclusive, um pajem de copas, né? A confiança. Pajem não, perdão. Cavaleiro. Mais uma que aqui vem. Espírito brincalhão. Que aqui é um pajem de paus, tá? Tem muito mais... ó, 6 de ouros, a concessão. O que eu posso falar, né? Tem muito mais possibilidades do que a sua mente vê nesse momento. Quando a gente está apegado, seja a ideias, seja a pessoas, seja a situações que nós vivemos, enfim, realmente a gente coloca essa trava nos olhos, né? Aqui tem uma abertura de novas possibilidades, de mais de uma possibilidade, de mais coisas a acontecer, e coisas inclusive muito mais animadas, tá? O pajem de paus, ele é o famoso boas notícias. Ele é o portador das boas notícias, por isso que tem essa coisa de espírito brincalhão, de animação, ele é um dos mais empolgados pagens, né? Então tem toda aquela ideia da empolgação mesmo. Essa palavra é uma das palavras-chave, inclusive, do Pajem de Paus. Essas possibilidades, essas outras possibilidades, né? Sejam pessoas, mais uma vez, situações, blá blá blá, são muito melhores do que você consegue ver neste momento. E é interessante, sim, que comece a fazer esse processo de desapego, porque tem gente aqui perdendo tempo, né? Como eu falei, tem uma espera. A ideia para algum leonino é que a vinda desta pessoa, o retorno dessa pessoa, o olhar dessa pessoa para você, ou mais uma vez desta situação, seja ela qual for, é onde está o teu pote de ouro. E não, onde está o teu pote de ouro é distante dessa espera, é vivendo outras possibilidades, é vivendo outras realidades. Entende? Inclusive coisas muito mais equilibradas, ó, o mestre. E aqui quando vocês perceberem isso, lembrando que é uma leitura atemporal, então alguns já passaram por isso, vocês conseguirão olhar para trás e falar, caramba, né? Eu estava esperando um pote de ouro ali. Se eu tivesse continuado naquela coisa, eu teria me lascado profundamente, porque não era bem isso. Isso aqui é o mestre, né? É um arcano a mais.
Então, assim, é literalmente a sabedoria aqui. E vocês terão essa sabedoria desde que vocês façam isso. Larguem este condicionamento, larguem um pouco mais desse apego, trabalhem em cima deste apego, né? Ou melhor dizendo, deste desapego, tem que deixar para trás, parar de ficar esperando, porque não é uma visão correta, adequada e realista da situação de vocês, tá bom? É isso, Leão. Espero que faça sentido e ajude quem precisa. Um grande cheiro, se cuidem e até a próxima.